Eduardo Deconto, inclusive, está aqui, ele é setorista do São Paulo e da Seleção Brasileira na Trivela, está aqui justamente para a gente falar e ele trazer todos os bastidores do que foi essa negociação entre Seleção Brasileira e Carlo Ancelotti, o que tem pela frente, o que veremos pela frente da Seleção Brasileira e do técnico italiano. O Eduardo Deconto, já que você falou dessa coletiva, traz para a gente os principais destaques do que Ancelotti falou na manhã desta terça-feira, lembrando que ele ainda é treinador do Real Madrid até o próximo dia 25, quando encerra de fato a participação do Real Madrid na Liga, a temporada espanhola acaba, como o Real Madrid obviamente não foi para a final da Champions League, a temporada acaba para o Real Madrid. E ele não está muito feliz, né, o Deconto, com toda essa, enfim, toda essa situação antes do fim oficial da temporada, né? Eu vou dizer uma coisa assim, acho que brincando, obviamente, mas ontem eu tô aqui em Porto Alegre, na casa da família, teve um churrasco de Dia das Mães no domingo, e aqui no Sul se faz carreteiro com a sobra do churrasco no dia seguinte. Aí eu tô tranquilo, né, cortando a carne, só veio a mensagem de Lucas Tomazelli no meu WhatsApp. Vai trabalhar que anunciaram o Ancelotti, né? Então acho que eu fui pego de surpresa, e o Ancelotti acho que também, pela entrevista coletiva dele hoje, viu, Marcos, que perguntaram para ele, quando você tomou a decisão de deixar o Real Madrid? E ele respondeu, olha, os fatos são os fatos. Até o dia 25 eu estou no Real Madrid, mas como ontem, né, já me anunciaram, né, não posso fazer nada. Assim, né, ele foi anunciado, eu não digo que sem saber, porque nada, né, o Ancelotti saberia disso, né, mas não era o plano dele ser anunciado pela seleção, pela CBF ontem pela manhã aqui no Brasil. E a maior prova disso foi a resposta dele. Eu estou muito feliz aqui no Real Madrid, menos hoje, que eu tenho que ver que dá essa entrevista coletiva depois de ter me anunciado ontem, né, sem eu concordar. E o Real Madrid vai falar quando? Não sei. Né? As pessoas falam por si, falam com seus interesses. Né? Então, assim, o Ancelotti estava claramente incomodado com esse anúncio da CBF. Obviamente que não vai desfazer o acordo, até porque o salário dele vai ser bem legal, assim, ainda mais se ganhar a Copa, mas o Ancelotti não gostou do anúncio. Eu diria mais, Márcio, que a única pessoa a quem esse anúncio beneficia não é nem a CBF, nem a seleção, é o presidente Edinaldo Rodrigues, né? Enfim, o interesse do presidente falou mais alto que Ancelotti, que a seleção, que Real Madrid, né? E esse é o homem que comanda o nosso futebol. Tim, a pergunta que eu faço para você, o Eduardo Deconto já falou aí do Edinaldo Rodrigues, é se Ancelotti pode salvar a pele de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF, né, abaixar a poeira aí das muitas polêmicas que o presidente da principal entidade de futebol sul-americana se envolveu. Será que o torcedor brasileiro está disposto a aceitar, ou enfim, deixar passar, deixar para trás as muitas polêmicas envolvendo o presidente da CBF, se a seleção voltar a jogar bem? O futebol tem esse poder na mente das pessoas, Tim? Sim, embora o caso legal que ele está enfrentando é um caso de fatos ou não fatos, né, que existe. Não importa a opinião pública, tanto quando tem fato e não fato. É diferente de um caso de impeachment, que basicamente é tudo sobre sustentação política, né? Um caso legal foi a assinatura uma assinatura falsa ou não? Tem fatos. Então, tem limites. Mais importante para mim é se Ancelotti pode salvar a seleção brasileira da crise que está atualmente. Eu não consigo pensar em nome melhor para esse momento, né? Obviamente não é ideal, nunca é ideal. Tem um técnico estrangeiro, mas que gato lindo isso aí, que bicho sensacional. Mas eu espero que o médico dos bichos tratou bem esse gato hoje de manhã. Mas tem muito talento na seleção brasileira, tem muito talento. Eu botei no Twitter durante o jogo contra o Barcelona que o Ancelotti deveria sentir um alívio, porque daqui a pouco ele pode trabalhar com Marquinhos, Gabriel Magalhães, Moreiro, Léo Ortiz. Muita gente pensava que eu estava sendo sarcástico. Nem um pouco. Olha a defesa que ele estava com o jogo, com ausências de Rüdiger
Militão e tal. Olha a defesa que ele teve no Real Madrid. Ele tem grandes zagueiros agora, ele tem grande goleiros, ele tem grandes pontas, né? Então, com aquele pragmatismo que é tão característico dele, como ele vai amar o time, né? Ele sempre procura maneiras de esconder defeitos e aumentar as virtudes. Então, eu imagino que ele vai com pontos. Obviamente ele vai com Vini, obviamente, né? Porque é isso que o Brasil tem de melhor. Mas uma coisa que ele não vai fazer é tipo linha da frente de 4 jogadores, que Dorival acabou, né? Acabou usando 4 na frente. Isso não, duvido que isso vai acontecer. Duvido. Uma das prioridades dele vai ser reforçar o meio campo, que é a zona que mais preocupa na seleção brasileira. Todo mundo está especulando, eu concordo totalmente, que o grande vencedor desse processo aí é Casemiro. Né? Que vai ter, imagino que vai ter 3 naquela zona de campo. Que quer dizer que no desenho atual, o jogador que cai é o centroavante. Eu não vejo espaço para Casemiro mais 2 pontos em um centroavante. Aí ele abre mão de quem, né? Então, pode ser o que ele estava fazendo na temporada passada. Quando ele, no Real, antes de Mbappé e depois de Benzema, ele não tinha centroavante. Aí foi Vini que atacou aquele espaço. Então, imagino que isso poderia ser o desenho dele daqui para frente da seleção brasileira, olhando o que ele tem, os recursos que ele tem. Mas os problemas de Edinaldo são problemas de Edinaldo, são problemas legais, e não somente de sustentação política. Mas nesse caso aí, todo mundo tem seu timeline. E o timeline é diferente para todo mundo. Como eu estava tentando explicar numa coluna que eu escrevi semana passada, o timeline de Real Madrid é o desejo de evitar ir para o Mundial de Clubes com o interino. Então, a coisa mais importante para Real Madrid foi a possibilidade de contar com Xabi Alonso já no final do mês. Então, você tem Xabi Alonso preparando o time para o Mundial de Clubes. Isso libera Ancelotti. Antes disso, não tem negócios. Não vai rolar. Então, isso é o timeline do Real Madrid. Ancelotti tem o próprio timeline dele, porque ele quer sair de Real Madrid numa boa. E o timeline da seleção brasileira não era somente Edinaldo. Em parte era uma coisa de Edinaldo de anunciar um triunfo. É impressionante. Isso foi lançado, a declaração oficial foi lançada em inglês antes de em português. É bastante tempo antes também. Bem antes que estava no site do CBF. Eu já, mídia na Inglaterra já mandou para mim em inglês a declaração da CBF. Mas também tem um legítimo timeline da seleção brasileira, a necessidade de fechar listo maior até domingo. Então você tem uma confusão de prioridades e timelines. E parte disso é legítimo. Isso não é somente os problemas dentro do CBF, também é o calendário de futebol internacional e o futebol de clubes. Mas saindo disso aí, eu não consigo ver a seleção brasileira em mãos melhores.